Olá, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou João Paulo, professor de Geografia, e hoje nós iremos falar sobre globalização e economia. Esse tema ele está sendo abordado no PET 3, terceira semana, e é referente ao 8º ano do ensino fundamental, a todos vocês que são alunos do 8º ano do ensino fundamental. Então hoje nós iremos estudar regionalização pós-Guerra Fria e a multipolarização, tá? Então nós vamos analisar aí essa questão da regionalização mundial após o período da Guerra Fria e vamos ver um pouco também sobre a nova ordem mundial, que é a ordem multipolar. Iremos abordar também a temática da globalização e a sua relação com a economia, ou seja, o que a globalização ela tem a ver e em que ela interfere na economia, nos fluxos econômicos mundiais. Depois, iremos falar um pouco sobre os blocos econômicos, o que são blocos econômicos, alguns principais blocos econômicos que nós temos no mundo, né, no espaço geográfico mundial, e abordar um tipo de regionalização bem interessante, que é a regionalização que é chamada de Norte-Sul, que divide, que classifica e diferencia os países que estão mais ao norte do globo terrestre em relação aos países que estão mais ao sul do planeta. Então vamos lá. Alguns conceitos básicos que são importantes a gente fazer essa análise e essa abordagem para que você aí que está estudando, que está fazendo as suas atividades, tenha uma compreensão melhor, porque muitas vezes aquela atividade, ela tem uma relação, na maioria das vezes, na verdade, né, ela vai ter uma relação com uma atividade e um conteúdo que você viu anteriormente. Então é sempre importante fazer essa definição desses conceitos básicos. Então vamos lá. Regionalização. É um conceito estudado lá no 7º ano, mas que ele é sempre abordado. O que seria regionalização? É a divisão do espaço em partes com características semelhantes. E quando a gente fala de regionalização mundial, a gente vai falar justamente de quê? Da divisão do espaço geográfico mundial em partes que têm algumas características semelhantes, características físicas, né? Em termos de divisão continental, características sociais, econômicas, culturais, políticas. Então, todas as vezes que nós dividimos o espaço geográfico em partes com semelhanças de características, nós estamos fazendo, na verdade, uma regionalização daquele espaço. E o fruto da regionalização vai ser a região. Então, uma região, ela é resultado de um processo de regionalização que aquele espaço geográfico passou, seja ele de uma cidade, de um estado, do país ou até mesmo do mundo todo. A principal regionalização mundial é a regionalização dos continentes, e aí nós temos a América, a África, a Ásia, a Antártida, Europa e Oceania, que são os seis continentes do mundo. Lembrando que a Antártida é um continente que não é povoado, ele não é dividido em países, ele é utilizado basicamente para pesquisas científicas. Então, dos 6 continentes que nós temos, a Antártida ela não é povoada e os demais 5 continentes que então vão ser divididos em países e algumas vezes também eles vão ser regionalizados, né, vão ter regiões específicas daquele mesmo continente devido ao seu tamanho e às diferenças que tem naquele continente. Desenvolvimento socioeconômico. O desenvolvimento socioeconômico, ele vai analisar o desenvolvimento da economia dos países e também o desenvolvimento social. Nós usamos muito o termo socioeconômico, né? E no caso aqui, desenvolvimento socioeconômico, porque esse desenvolvimento ele não é só da economia. Um país que é um país desenvolvido, é um país que ele tem uma economia forte, né, poderosa, mas que a população daquele país também
participa desse desenvolvimento, uma vez que os investimentos nas políticas básicas de saúde, de educação, de segurança, elas são grandes também. Então, quando a gente fala que um país ele é desenvolvido, quer dizer o quê? Que economicamente ele é desenvolvido e socialmente também. As pessoas, elas colhem os frutos daquele desenvolvimento. Esse mapa é um mapa mundi, que ele tem a divisão continental do mundo, que são os continentes que nós vimos, não é? E aí nós temos a América, essa divisão da América especificamente aqui, tá vendo que tem aqui a América do Norte, Central e a América do Sul. É uma regionalização dentro do continente americano, mas nós temos o continente americano, né? No caso a América, Europa, Ásia, África, a Oceania e a Antártida, que é o Polo Sul, que é a principal regionalização mundial, a mais conhecida, a mais utilizada aí no dia a dia por todos. Geopolítica da Guerra Fria. A Guerra Fria, né, ela representou a ordem bipolar, como assim? Que era a ordem de dois polos. Após o final da Segunda Guerra Mundial, como já foi estudado aí, vocês já devem ter visto, os alunos já viram sobre isso. Após a Segunda Guerra Mundial, existiam dois grandes vitoriosos da guerra, que eram os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética. E aí essas duas potências mundiais começaram a lutar, a brigar, digamos assim, pelo domínio e pelo poder mundial. A gente chama de Guerra Fria porque não foi um conflito armado, né? Foi uma guerra ideológica e uma corrida armamentista espacial. Então, a Guerra Fria, que foi essa ordem bipolar, ela representou justamente, né, esse conflito ideológico que existiu, né, das divergências entre as ideologias capitalista e socialista, em que os Estados Unidos representavam a ideologia capitalista e a União Soviética representava a ideologia socialista. E é esse conflito entre essas ideologias, a corrida armamentista, que era aquela coisa, quem produz a arma de guerra mais poderosa, digamos assim, e a corrida espacial, que foi a corrida pela conquista do espaço, ela permeou, né? Ela ficou aí, ela vigorou por boa parte da segunda metade do século XX. Né? E aí o mundo vivenciou esse constante medo que existia de uma guerra armada, que ela não aconteceu entre as duas potências diretamente, mas o medo constante, ele existia. E aí nós temos o fim da Guerra Fria com a vitória dos Estados Unidos e a desintegração da União Soviética, porque a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi uma união entre vários países ali, né, da região ali da Rússia, né, os países vizinhos, que se juntaram e fizeram e formaram essa República Socialista Soviética. Essa imagem aqui, ela retrata bem o contexto da Guerra Fria, que é justamente isso que eu falei. Nós temos esse lado direito aqui é o lado da União Soviética, o lado esquerdo o lado dos Estados Unidos, que tem as bandeiras ali representando. E aí o que acontece? Essa imagem ela é interessante porque ela representa justamente que os dois países, né, as duas potências, elas se preparavam para a guerra, mas nenhuma delas dava o primeiro passo para esse conflito armado. Muitas vezes porque um não sabia o poder de guerra que o outro teria. Então eles se preparavam para a guerra, porém não teve uma guerra direta entre a União Soviética e os Estados Unidos. E aí eles tinham essas divergências ideológicas, cada um, né, representava um lado, e nesse período o mundo ele ficou dividido entre essas duas potências mundiais. Então a gente percebe justamente o quê? Que no espaço geográfico mundial tem uma divisão. Ou o país ele iria aderir ao lado soviético ou ele ia aderir ao lado estadunidense nesse período, nesse contexto da Guerra Fria, que era justamente essa disputa dos dois lados.
Multipolarização. Então, no período da Guerra Fria, nós tínhamos a ordem bipolar, dois polos, União Soviética, Estados Unidos. A partir do momento que acaba a Guerra Fria, a gente tem a vitória dos Estados Unidos, né, a vitória estadunidense capitalista, então a gente sai daquela ordem bipolar e passamos para uma ordem multipolar, uma ordem mundial multipolar, que tem o predomínio do capitalismo, obviamente, que foi esse grande vencedor aí da Guerra Fria, e o desenvolvimento e surgimento de vários polos de desenvolvimento, capitalistas, obviamente, liderados pelos Estados Unidos, que é então a grande potência econômica mundial. Nesse sentido, nós temos o fortalecimento dos blocos econômicos, das associações de países que se uniam, né, no intuito de fortalecer a economia do grupo ali e participar do comércio internacional, e o crescimento do fluxo comercial mundial. Então, esse fluxo comercial ele cresce também a partir desse momento. Aqui nós temos, né, essa imagem, ela mostra bem assim a questão da multipolarização, que a gente deixa de ter aquela ideia de dois lados, de dois polos somente, nós temos vários polos de desenvolvimento. Um liderado principalmente pelos Estados Unidos, a União Europeia também, que é uma associação de países da Europa, lidera também nessa metodologia, né, multipolar que a gente tem, e a China com o Japão também. Tá? Vão liderar esses polos de poder que nós vamos ter aí após o fim da Guerra Fria. Na nova ordem mundial, nós passamos a ter uma classificação dos países em três grupos. Nós temos os países desenvolvidos, que são os países que possuem um domínio econômico e tecnológico, eles dominam, né, a economia e a tecnologia, os recursos tecnológicos. Os países subdesenvolvidos, que eles dependem economicamente e tecnologicamente dos países desenvolvidos, eles têm um desenvolvimento menor, então, portanto, eles dependem dos países desenvolvidos. E nós temos os países emergentes, que são aqueles países que encontram-se em processos de desenvolvimento. A gente costuma falar o seguinte, que eles estão no meio do caminho. A gente tem os desenvolvidos, os subdesenvolvidos, e no meio do caminho nós temos os países emergentes, que inclusive o Brasil faz parte desse grupo de países emergentes. Globalização. A globalização ela é fundamental para esse processo, porque a globalização ela é justamente a integração mundial promovida pelo avanço tecnológico dos meios de comunicação. Então, o processo de globalização, ele permite que a comunicação no mundo, ela aumente bastante, né? O processo de globalização, ele favorece o comércio internacional. Se a gente comparar lá na época das grandes navegações da colonização, quando um país ele ia vender um produto para outro país, para que aquele produto chegasse, demorava meses, né, em viagens de navio naquela época. E o processo de globalização, ele dá uma ideia de encurtamento das distâncias, porque o avanço tecnológico, ele permite que a comunicação entre as pessoas, entre países, ela seja favorecida. E aí, consequentemente, né, nós temos um desenvolvimento tecnológico grande também dos meios de transporte e os fluxos comerciais, eles vão crescer bastante aí nesse contexto. E aí nós temos como grande exemplo do mundo globalizado as empresas transnacionais e multinacionais, que são empresas que se espalham pelo mundo em busca de novos mercados consumidores. Né? Elas se espalham pelo mundo com o objetivo de produzir mais produtos e de ter um mercado consumidor cada vez maior. Essa imagem retrata bem essa questão dos fluxos comerciais, não é? Da interligação que a gente tem, que a gente vai ter no mundo, em virtude do processo de globalização e de como ele vai acontecer. Blocos econômicos. Os blocos econômicos são associações de países com o objetivo justamente de fortalecer a economia. Então, os países, nessa ordem, nessa ideia de ordem multipolar, de que se existem vários polos de desenvolvimento, eles se associam em grupos, em blocos, como a gente costuma dizer, e, né, portanto, eles ficaram bem mais comuns
após o fim da Guerra Fria, que a gente saiu da ideia bipolar e viemos para a ideia do mundo multipolar. Esse mapa, ele mostra bem a ideia dos blocos econômicos. Nós temos aqui alguns blocos econômicos, dos principais blocos econômicos mundiais, que são essas associações de países, né, que se uniram. Um dos fatores interessantes é que a proximidade geográfica ela facilita bastante essa união, essa associação dos países em blocos, com esse intuito de fortalecer a economia. Regionalização Norte-Sul. Tá? Essa regionalização Norte-Sul é um tipo de regionalização que foi feita a partir das diferenças socioeconômicas dos países. Porque alguns estudiosos, alguns geógrafos perceberam o quê? Que havia um predomínio de países desenvolvidos mais ao norte do globo terrestre e que a maior parte dos países menos desenvolvidos estavam mais ao sul do globo terrestre. A partir disso, nós temos o quê? Justamente essa divisão que eu disse. O norte, predominantemente formado por países desenvolvidos, e o sul, predominantemente formado por países subdesenvolvidos. Essa linha vermelha, a linha vermelha aqui do mapa, mostra justamente isso. É uma regionalização que ela é utilizada bastante, só que ela não pode ser colocada como uma regionalização padrão, uma vez que nós temos algumas exceções. Por exemplo, a região da Oceania, né, Austrália e Nova Zelândia, apesar de estar mais ao sul do globo terrestre, são países desenvolvidos. Mas aí esse mapa ele mostra bem a questão das áreas de influência que nós vimos anteriormente, né, dos Estados Unidos, da União Europeia e do Japão, e também a regionalização Norte-Sul, que vai classificar dessa forma que eu coloquei aqui agora, que o Norte tende a ser mais desenvolvido e o Sul ele tende a ser menos desenvolvido. É claro que tem algumas exceções, como eu já disse anteriormente. Na aula de hoje, nós estudamos sobre a regionalização mundial, e aí nós vimos que nós temos várias formas de regionalizar o mundo, tá? Nós temos a divisão continental, nós temos a divisão socioeconômica, que são dos países desenvolvidos, os países emergentes e os países subdesenvolvidos. Nós temos a regionalização das áreas de influência, que nós vimos aqui também, e também, além disso, a regionalização Norte-Sul. Vimos um pouco da geopolítica da Guerra Fria, que foi esse período, né, que o mundo viveu na ordem bipolar entre a União Soviética e os Estados Unidos. Fizemos um paralelo entre a velha ordem mundial, que é essa ordem bipolar, e a nova ordem mundial, que é justamente essa ordem multipolar, que é pós-Guerra Fria. A multipolarização da economia, que aí nós temos como grande exemplo os blocos econômicos, o processo de globalização, que é a integração mundial promovida pelos meios de comunicação, que ampliou, né, aumentou bastante os fluxos comerciais, aumentou bastante o comércio mundial, né, a partir dos avanços tecnológicos dos meios de comunicação, dos meios de transporte, dentre outros. E também vimos sobre a regionalização Norte-Sul, que, como eu disse, é uma forma de enxergar o espaço mundial, diferenciando os países a partir da sua localização geográfica, visto que tem um predomínio que os países mais ao norte do globo terrestre sejam mais desenvolvidos do que aqueles países que são localizados mais ao sul do globo terrestre. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Estudem bastante e fiquem em casa.